Meu nome é Marcelo Zarski e um coração é um fardo pesado. Meu nome é Isabel Cortez e seres humanos são criaturas verdadeiramente nojentas. Death Note. Sei lá. Meu nome é Gabriela Augusta e que será? Meu nome é Lucas Legume. Eu não sei fazer. Eu não tenho nenhuma frase feita. Okay. Bom, gente, a gente continua aqui na nossa jornada sem o Goya. Quer dizer, são 2 episódios que a gente tá gravando sem o Goya, né? E a gente fez um primeiro aí sobre animes em geral. E aí veio a ideia da gente fazer um só sobre o Estúdio Ghibli. Ou Ghibli. Não sabemos ainda qual é a pronúncia correta, né? Fica até o final do programa que você vai aprender a falar. Ou não, né? Eu vou aprender várias formas de falar. Várias formas diferentes de falar. Então a gente vai saber um pouquinho mais do que a gente vai saber depois da vinheta. Aí, Bel, diz pra gente aí o que é que a gente vai falar. O que é Ghibli? Primeiro, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque a Bel fez um mega roteiro que deu medo Ghibli, na verdade... que deu medo numa galera de participar aqui. E, inclusive, essa intro que ela tá fazendo, ela escreveu. Ela passou noites escrevendo. É contigo, Bel. A Gabriela ia me ajudar, mas ela... Foi pra praia. Foi pra praia e... Desculpa! Então, falar o que é Ghibli, né? Ghibli originalmente é o nome de um vento quente, seco e poeirento que ocorre no interior das terras altas da Síria até o mar Mediterrâneo. E é um vento temido pelas populações do norte da África, que pode durar vários dias, tendo a capacidade de mudar as paisagens. Ghibli também é o nome do estúdio de animação japonês sediado em Tóquio. Fundado em 1985 pelos diretores tentar falar Hayao Miyazaki, pelo Miyazaki e pelo Isao Takahata, e o produtor Toshio Suzuki. E o estúdio conta desde a sua fundação com a produção de 21 longas. Eu não sei se são 21 longas mesmo, preciso dar uma contada de novo. E hoje a gente vai falar um pouco dos filmes, preferencialmente em ordem cronológica, né? Contando um pouco da história do estúdio e desses filmes, diversos filmes, assim. Tem alguns que eu assisti alguns, né? Gabriel acho que assistiu outros. Lucas, acho que assistiu. Eu só não assisti o... não assisti o Horus, que foi diante do Ghibli, né? Uhum. E eu não assisti o que... Teve um que lançou esse ano, né? Não, vai lançar 23. ainda. Esse vai lançar. Eu não vi ainda também. Ainda não tem uma bola de cristal, né? Eu só assisti 2. Ô, Marcelo. eu assisti a Viagem de Chihiro e o Castelo Cagliostro lá. Então, vamos falar Isabel, um pouquinho o Viagem de Chihiro, você foi quando... Você lembra quando teve a exibição do Viagem de Chihiro no... Telefone Companheiro. No cinema aberto no Jockey? Sim, no Telefone Companheiro. Eu fui. Tá vendo? Eu acho que a gente foi junto. Talvez a gente tenha ido junto. Então, deixa eu só contar um pouquinho da história do estúdio, né? Conte, então. Não, primeiro, antes de falar da história, a gente tem que falar um pouco da história do Miyazaki e do Takahata, né? O Miyazaki, ele é um japonês, né, que nasceu em 41, né, e sempre gostou de mangás e animações, né. E antes dele fundar o estúdio, ele trabalhou na Toei, que é um estúdio bem grande no Japão, que tem diversos filmes e tal. Eu tinha feito uma lista, mas acabei não pegando, mas acho que Sailor Moon é da Toei, Dragon Ball, acho que é da Toei, tem diversos desses animes famosos, né. Uhum. E aí, nessa fase, ele chegou a trabalhar com o Takahata, né? E ele co-dirigiu o Lupin III, que é um anime também, que é sobre a mesma história do... Como que ele chama? Do Arsène Lupin? Arsène, isso. Uhum. Né? Arsène Lupin, o ladrão de casacas, Isso mesmo. Clássico. E aí, em 79, ele dirige o primeiro filme, que é o Castelo Cagliostro, né? E depois ele dirige o segundo longa-metragem dele, que é o Arsène Lupin III, que tem um nome específico, mas é um filme do Lupin, né?
Já o Takahata, ele é um pouco mais velho do que o Miyazaki, né? Ele nasceu em 35 e ele tinha 9 anos quando acabou a guerra, né? Ele é formado em literatura francesa, mas ele acabou indo trabalhar também com animação. E aí ele fez o primeiro longa dele, que foi A Grande Aventura de Horus, Príncipe do Sol, de 1968, né? Tendo o Miyazaki justamente como animador principal desse filme, né? Só que o filme foi um fracasso e isso gerou uma série de problemas com ele dentro da Toei, né? E aí ele sai em 71 e vai tentar fazer um filme sobre Pipi Meia Longa e tal durante os anos 70 e ele não consegue os direitos desse filme, né? E até que no começo dos anos 80 ele faz 2 longas-metragens, que é Xia Pirralha e Goshu, o violoncelista. E ambos são, quer dizer, Xia Pirralha não sei se é baseado em alguma história, mas Goshu é baseado numa história. Vocês assistiram algum desses 2 filmes? Desses 3? Não, inclusive, esses o Ishii e o Goshu eu não sabia que existia, porque nunca teve, não chegou a ter uma versão No Brasil. Inclusive eu procurei, o próprio Horus, procurei agora, depois que eles convidaram pra assistir, eu não achei nenhum lugar pra assistir. Uhum. Então, não sei. Também não Talvez conhecia, não. Daquele jeito que a gente... Uma coisa também que eu não sabia até ver. Acho que desses todos, acho que só o Cagliostro, né? Cagliostro vocês o assistiram? Cagliostro. Sim, Cagliostro sim, assistiu. Cagliostro, sim. Cagliostro eu assisti também. O O que único. vocês acharam, vocês que assistiram? É sobre o que o filme? Eu acho que é interessante porque é uma história. É basicamente uma história de detetive, mas não é feita por um detetive, né? Essa ideia de. Que é a própria temática do Lupin, né? Que é alguém que está resolvendo problemas ali, mas numa figura que não é um herói exatamente, né? É um anti-herói ali que se coloca naquele papel. Então, uma pessoa com uma série de questões morais não corretas exatamente, né? Que é o próprio personagem do Arsène Lupin. E aí ele vai, a partir disso, construindo uma narrativa que é interessante ali, de tentar desvendar uma conspiração gigantesca, né, que acontecia ali. E aí é interessante porque ele usa isso para visualmente interessante, né? Se você pega os outros são visualmente mais elaborados, mas visualmente já é interessante, já tem alguns elementos ali que que o Miyazaki desenvolve posteriormente. Ele é meio que um oposto do Sherlock, né? O Lupin, né? É como se fosse como se fosse o super ladrão. O Sherlock é o super detetive, ele é o super ladrão, né? Tipo, uma coisa assim, né? Super. Mais ou menos essa ideia, né? E aí, ele também dirige. Esse a Pirralha e Goshu são os 2 que não são do Miyazaki. Eu achei muito estranho esses filmes muito antigos, né? Bom, mas o que acontece? Aí, em 1984, o Miyazaki lança o segundo, acho que é o terceiro filme, o segundo filme, né? Que ele lançou só o Lupin, né? Que com o Takahata como produtor. E ele fez pela Topcraft e distribuído pela Toei. E é interessante que atualmente quem detém os direitos de Nausicaa é a própria Ghibli, entendeu? Então aqui a gente já tá começando a falar de Ghibli, né? E essa animação foi baseada no mangá do Miyazaki de 82, né? E aí na minha opinião, a Nausicaa talvez seja um dos meus favoritos, assim. Definitivamente um dos meus favoritos. De todos, assim. É uma animação que fala sobre... Tempo, né? Nausicaa sai antes. Nausicaa de 84, o Túmulo dos Vagalumes sai junto com o segundo, que é o Castelo no Céu, não é isso? Não, é junto com o Totoro. É posterior. É de 88. É bem depois. Eu gosto do Nausicaa porque ele é uma coisa, né, que ele tem uma coisa meio, tipo, ao mesmo tempo uma coisa meio cyberpunk, né, uma coisa meio... um mundo apocalíptico, né, pós-apocalíptico, né, e aí tem uma coisa meio ecológica.
Tem os insetos gigantes. Eu gosto bastante de Nausicaa. E ela é o que viria depois a meio que ser, né? Uma princesa Mononoke quase. Eu gosto bastante. E o mangá também é lindíssimo. Inclusive a JBC, acho que foi a JBC ou foi a Panini, não lembro. Trouxe agora, né, de volta pra gente uma edição nova do mangá. Saiu já o primeiro volume. São as duas. Foram as duas? É. Saiu já o primeiro volume do novo. E aí tá pra sair o segundo, eu acho. Aí a edição antiga ficou mais barata pra quem quer ter a mais antiga, que eu achei particularmente mais bonita. Eu acho tenho a edição interessante isso. antiga. Eu tenho a edição antiga, mas eu tenho 3 volumes. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Então, bem. Teve um Fala. delay 1 hora aí, mas agora tá tudo bem. Uhum. Eu acho interessante. Pode falar, cara. Desculpa. Eu acho interessante no Nausicaa porque ele começa a introduzir um tema que é bastante caro ao Ghibli de um modo geral, que é essa discussão sobre danos ambientais, né? O Nausicaa é onde começa a aparecer, e é interessante pensar isso dentro da tradição de produção cultural japonesa, porque se pega, por exemplo, a tradição mais clássica, como o National Aikido, né? É uma inversão. No National Aikido, os incas venusianos são ecologistas, né? E o National Aikido quer impedir os incas venusianos de colocar as pautas ambientais para evitar o desenvolvimento do Japão, que é um herói clássico japonês. E aí você pega toda a narrativa do Ghibli, já tá numa chave invertida ali, né? De crítica e de ver os danos ambientais e, a partir daí, pensar distopias a partir de danos ambientais ali. Com uma mistura muito grande de misticismo, né? Parece muito forte o misticismo no Ghibli ali. Tanto, e no Nausicaa já começa a aparecer isso. Verdade. Aí começa também a ter essa coisa da heroína, né? Que é muito presente nos filmes do Miyazaki. Geralmente são histórias de heroínas, nunca de heróis, né? Uhum. Sim. Caraca, achei uma versão aqui do mangá. É Nausicaa que fala ou Nausicaa? Eu não sei, porque a palavra é grega, né? Então, eu até achei tinha pesquisado quem era Nausicaa. Achei uma versão aqui na Amazon pra vender capa dura, R$573. Nossa, essa é a versão dos sonhos. É a versão importante. Caraca, negócio. Hoje eu tava conversando com uma colega lá no museu e ela tava falando pra mim que na época o Miyazaki estava lendo muito sobre mitologia grega, ele acabou pegando o nome por conta disso. E ele gostou, ou o autor que ele estava lendo a obra gostava muito mais da Nausicaa, né, que ela aparece na Odisseia, do que do próprios Zeus. Acho que era não sei. Uhum. Que legal. Vamos chamar isso um dicionário, assim. Né? Uhum. E aí, como a gente tem esse sucesso muito grande do Nausicaa, né? Eles acabam fundando o Estúdio Ghibli, né? E teve como seu primeiro filme o Castelo no Céu, que teve direção e roteiro original também do Miyazaki, né? Uhum. E ele levou 775 mil pessoas para o cinema no Japão, né? Que foi um sucesso, assim. Mas é engraçado, né? Que não é um filme que aparece muito, assim. Vocês chegaram a assistir Legume? Sim. Olha, eu assisti depois eu já tinha assistido vários filmes. Eu acho que é interessante e é curioso porque ver como tem uma repetição de temáticas, assim, né? De ter essa coisa de uma busca, isso que você falou um pouco, Gabriel, da heroína, da menina que procura alguma coisa, ela estava ali, aí ela sai disso, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de recriar plantas ali, de ter poderes mágicos que ajudam a recriar. Então acho que tem esses elementos que aparecem depois, que são desenvolvidos depois, mas eu acho um filme bonito. Eu acho o traço do Miyazaki é um negócio impressionante, né? Ele lembra em alguma medida também essa animação, esse traço tradicional da gravura japonesa, né? Ele pega esse traço. É diferente de mangás, por exemplo, como o que você citou antes, que são a Sailor Moon e o Dragon Ball, que são coisas que são mais com um traço um pouco mais caricatural, né? Eu acho que o Miyazaki ele pega mais essa tradição e eu acho que já no Castelo do Céu isso já começa a aparecer, esse traço da tradição
japonesa. Bel caiu aqui pra mim, acho que ela tá voltando. Voltou. Voltou. Summonamos a Bel. Minha conexão. Aí, voltou. Agora ela tá com a mão parada assim na cabeça. Tá engraçado. Você tava falando. Eu tô parada ainda? Não, agora mexeu. Não. Tá. Só que você tá toda pixelada aqui pra mim. Eu vou desligar a câmera, tá? De boas. Eu vou desligar. Tranquilo. Você parou onde, Legume? Desculpa. Você tava falando. Você tava falando da temática, né? Que vai se repetindo, né? E tal. Eu acho que a temática se repete, tem essa coisa de pensar sempre o ar, né? Mostrar a aviação, mostrar também esses outra poderes, mania, né? Esses poderes mágicos atribuídos. E eu falei um pouco, quando você caiu, Bel, que eu acho que ele tem um traço que é muito marcante, e é um traço que é diferente de outros tipos de anime, como, por exemplo, esse Sailor Moon ou Dragon Ball, que é um traço que me remete mais à tradição da gravura japonesa ali. Tanto as representações de mar e de céu que ele faz me remetem mais a essa tradição, e eu gosto mais. Uns olhinhos menores, talvez. Uns olhos menores, mas um traço menos caricatural, né? Ele não usa as expressões, quando ele vai exageradas, fazer né? Ele não usa uma expressão exagerada ali, né? Ele faz... Quer dizer, tem... Eu ia falar, às vezes tem, né? Sei lá, Pônio tem umas caretas assim. No Pônio tem um pouco, e no Meus Vizinhos Yamada tem um pouco, mas eu acho que de um modo geral ele usa menos. Meus Vizinhos Yamada aí não é dele. É verdade. Né? É do Takahata. Não, é do Takahata. Bom, continuando. Em 88 são lançados 2 filmes pelo estúdio, que é Meu Amigo Totoro, que é do Miyazaki, e O Túmulo dos Vagalumes, pelo Takahata, né? E são 2 filmes que são completos opostos, assim, né? Completos opostos. Assim, 2 filmes que não se conversam de maneira alguma, não são para o mesmo público, né? E são 2 animações feitas ao mesmo tempo pelo mesmo estúdio, né? Então, o Totoro é um filme infantil, né? Bem bonitinho, né? Que é totalmente lúdico. Existem, sei lá, umas teorias da conspiração que eu andei lendo sobre o Totoro, mas eu acho que é meio que bobagem, né? E já O Túmulo dos Vagalumes é um filme trágico sobre guerra, né? Então vamos falar primeiro do Totoro, né? O Totoro... Só uma coisa, tem uma coisa, a distribuidora dos 2 é diferente, né? Porque no Túmulo dos Vagalumes eles fazem um acordo pela distribuição. Tanto é que quando eles cedem pro Netflix tudo, eles não cedem o Túmulo dos Vagalumes porque o acordo de distribuição é separado. Cara, por isso que eu não encontrei ele no Netflix, porque eu... Não tem, mas tem no YouTube. Então é por isso. Porque eu pensei que tava tudo lá. Daí eu fui procurar esse, porque eu tava lendo o roteiro da Bel aqui, e daí eu falei, porra, esse filme deve ser legal. E daí não tinha. Daí eu falei, Não, é porque eles tiveram um acordo, a distribuidora foi outra. Eu não lembro qual foi, eu li isso há uns anos atrás, mas a distribuidora foi outra. Saquei. Fala, Bel, então... eu te cortei, desculpa. Não, tudo bem. Eu ia falar um pouco sobre o Totoro, qual que é a história, que é a história de 2 irmãzinhas, né? Que se mudam para uma cidade no interior. O pai é professor, né? E para ficar perto a mãe estava internada, né? E aí a menina menor, ela começa a viver uma espécie de uma aventura mágica, uma espécie de ela entra no buraco da Alice, né? Só que o buraco dela é um buraco numa árvore. E aí ela começa a conhecer um bicho, que é o Totoro, que é um coelho, coruja, gato, que é um pouco de cada bicho, né? E aí a história é sobre isso, é sobre, sei lá, a vida das 2 meninas no meio dessa coisa um pouco tensa da mãe e ao mesmo tempo com a relação dela lá com os bichos e com a natureza também, né? E, enfim. Vocês gostam de Totoro? Interessante. Sim, pra caramba. Uma coisa que eu acho muito interessante do Totoro é que uma das teorias que eu lembro, assim, né? Meu irmão, inclusive, investiu muito nessa... Não sei bem se é uma teoria da conspiração, mas é uma coisa que faz um certo sentido, assim. Que o Totoro, ele seria uma espécie de yokai, né?
como se ele fosse um espírito da floresta, um protetor, um guardião, e também fosse uma espécie de presságio, assim, né? Que ele estivesse lá, meio que encontrou as meninas, porque como a mãe delas está internada, e aí meu irmão contou uma história até que eu não fui atrás para olhar, mas que eu lembrei agora. Parece que no Japão eles acreditam que tem alguns espíritos que se aproximam das pessoas ou da família das pessoas que tem algum ente querido que tá morrendo ou que tá pra morrer, né? E talvez as meninas, por serem crianças e mais suscetíveis, né, acreditam-se assim, né, a enxergar essas coisas do paranormal, tivessem tido contato então com o Totoro, que era essa espécie de guardião da floresta que estava ali, né, cuidando delas durante esse período difícil que elas estavam passando. E para mim a história ficou ainda mais triste, assim, quando ele me contou essa suposta versão, assim, sabe? Porque deixou de ser só uma coisa bonitinha e ficou uma coisa mais triste. Era uma situação realmente difícil que as meninas estavam vivendo na vida delas. E você imaginar que pode ter esse espírito que tá ali como uma espécie de presságio é bem triste, mas muito bonito ao mesmo tempo. Tem uma outra teoria da conspiração aí, um pouco certo spoiler, né? Que tem uma hora que a menininha menor foge e aí falam que tem uma hora que a irmã encontra o sapato dela, eu acho que num rio, uma coisa assim, né? E aí tem uma teoria que fala que, na verdade, a menininha menor morreu, sabe? E que a partir de um certo momento, enfim. Mas eu acho que é uma certa viagem, assim. Eu acho que não é um filme pesado, entendeu? É um filme leve, assim. Tem aquele Gatônibus, que é um personagem genial. Assim. Sim. Eu acho que é um filme leve, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso que é interessante do Ghibli, eles trabalham com temas, mesmo para animações infantis, que são temas que não são nem sempre fáceis, né? Eles retratam isso daqui, a gente estava falando da manutenção de temas, eles falam muito da solidão infantil, né? As crianças estão muito tempo sozinhas ali. No Totoro, elas estão muito tempo sozinhas, né? Porque o pai está preocupado em cuidar da mãe, Então tem essa questão ali da mãe doente. E se você for ver, no Castelo no Céu é isso, né? São dois órfãos que se encontram. Então a ideia de orfandade, de pessoas que perderam os pais, eu acho que aparece bastante na temática do Ghibli, o que tem bastante sentido se você for ver a história de vida deles, né? Não a história de vida pessoal deles, mas o momento em que eles eram crianças e que eles se tornam adultos, que é pós-Segunda Guerra, né? Uhum. Não, o Takahata lá, ele chega a ver a guerra, né? Ele foge de bomba, ele tem uma história assim mais tensa, né? Já o Miyazaki, ele nasce um pouco depois, mas eu acho que é esse clima Ele de não é Japão 41, Não, 44. 41, deixa eu ver se... É 41. É 41, Então ele é bem pequeno, né? Então ele vive a primeira infância, né, durante a guerra. Né? E na verdade também tem que o próprio filme do Totoro também é um pouco inspirado na própria vida do Miyazaki, porque quando ele era criança a mãe dele foi hospitalizada, porque ele teve ela teve tuberculose, então ela ficou internada de 47 a 55, então foram 8 anos da vida dele que ele passou, né, com uma situação parecida, né? Uhum. E também no Totoro aparece um elemento que é bem comum na narrativa do Ghibli, acho que é o primeiro que aparece, que é essa ideia de retorno ao campo, né? De ida ao campo, que aparece depois, saída de Tóquio e ida para o interior, que aparece aparece em Chihiro, mas aparece em Marnie também, né? Aparece uma série de outros, isso aparece. Memórias ao Vento também, se eu não me engano, aparece. Memórias de Ontem, né? Aparece também, ela vai pro interior e vai viver essa vida. Então acho que é uma coisa que aparece bastante nessa narrativa do Chihiro. E bem, o Túmulo do Vagalume é o meu favorito, eu acho. Não então fala um pouco já, vai. Então aproveita que a gente dá um resumo com a história do Túmulo do Vagalume. O Túmulo do Vagalume e aí eu acho que tem uma conexão aí com o Totoro que também fala dessa solidão infantil, né? Só que a solidão infantil do Túmulo dos Vagalumes é dilacerante. São dois meninos que... Não, é um menino e uma menina. Menino e uma menina, isso, desculpa. O menorzinho e uma menina. Que perdem os pais na guerra, e aí eles vão se vendo numa série de situações que eles têm que se sustentar, e aí eles têm que trabalhar, eles ficam primeiro hospedados na casa de uns parentes, mas ninguém tem dinheiro, então eles vendem as coisas da mãe para conseguir dinheiro, e aí eles vão, a condição de vida deles vai se deteriorando,
e eles vão cometendo uma série de pequenos delitos para sobreviver. E o tempo inteiro é marcado pelo bombardeio frequente de Tóquio. Assim, é completamente dilacerante, assim. Mas, ao mesmo tempo, é isso, é muito bonito. Vai mostrando as coisas. E é uma crítica que eu acho que é bem presente no livro, no geral, uma crítica dilacerante à guerra em si, né? Uhum. É uma crítica às posições do Japão na guerra, mas é uma crítica também em relação ao que os aliados fizeram com o Japão durante a guerra, né? De como a população sofreu durante a guerra. Que não Então tinha nada a ver, né? Que não tinha nada a ver. Nenhuma relação direta com isso. Então mostra... e é isso, a deterioração das condições de vida até essas vidas não ter mais para onde se deteriorar. O Túmulo dos Vagalumes, ele também é baseado na vida, também é baseado num livro, né? E é na própria vida do autor desse livro, que é o Akiyuki Nozaka, né? E ele passou mais ou menos por essa situação de que ele estava na adolescência, né? Foi durante a guerra. E aconteceram várias bombas incendiárias em Kobe, e aí ele tinha uma irmãzinha mais nova. Então ele fez esse filme meio como... o livro, né? Ele escreveu o livro como um pedido de desculpas, assim, de uma forma de se redimir diante da irmã, né? Nossa, eu acho interessante que no final, desculpa, Bel, no final barra começo, assim, do filme, né, a gente vê o irmão mais velho, não é bem um spoiler, mas enfim, sentado lá na estação de trem, né, e ele já tá moribundo, super debilitado, e assim, é uma cena que ela é bem triste, porque mostra outras pessoas passando, que também são japonesas, e algumas que até parecem estrangeiras, que você subentende que são americanos, né, e ele, acho que as pessoas passam por ele, assim, e olham para ele com um certo desprezo, com um certo desdém, e isso é engraçado, porque também é um retrato da reestruturação do Japão, né, depois da guerra, como os próprios japoneses também olharam para essas pessoas que sofreram com os horrores da guerra, como se elas fossem um fardo, né, porque é assim que ele é olhado, como se ele fosse um problema, como se ele fosse um fardo, é um ser indesejado, né, é um lembrete daquilo que aconteceu. Ô, Gabriela, você leu Game Pés Descalços? Você leu? Eu lembrei de Game Pés Descalços, chefe. Eu lembrei de Game Pés Descalços. E Game, assim, é um mangá que foi o único mangá que eu li na minha vida que eu chorei do início ao fim. É de chorar. É de chorar. Nossa, gente, é exatamente. É quase o mesmo cenário, né? A mesma história, assim. De perda, né? Esse olhar para o Japão é muito interessante. E uma outra curiosidade, desculpa. Não sei se alguém ia comentar isso, mas eu já entrei na frente para comentar primeiro. Fala. Mas o Isao Takahata, ele fez o pôster do filme de uma forma que quando você olha, né, você vê os vagalumes e as crianças olhando os vagalumes. Mas se você aumentar o brilho do pôster, você vê que os vagalumes são bombas. Ai, que horror. Sim. Enfim, aí, continuando essa história, né? Vamos agora sair dessas histórias deprimentes, né? Engraçado que esses dois filmes são de 88 e em 89 eles fazem o Miyazaki faz o serviços de entrega da Kiki, né? Que, sei lá, eu não sei, eu tô tão acostumada como Kiki's Delivery Service, né? Eu não sei, eu fiquei desses nomes que, sei lá, porque tem uns nomes que pra mim vêm em japonês, outros que vêm em inglês e outros que vêm em português. Esse é o Kiki's Delivery Service. Que também aí já é uma história que aí a gente dá a volta de novo. Aí a gente volta pra aquela protagonista, uma menina, meio mágica, meio bruxa, né? Que sai voando em busca né? Numa espécie de um encontro, né? Na sua vida, né? Uma espécie de um processo de maturidade, talvez, né? É um filme um pouco mais bobinho, assim. Desses eu acho que é o primeiro um pouco mais bobinho. Ele conta essa narrativa da menina, ele coloca as dificuldades dela, mas é uma superação pessoal. Eu acho ele bonitinho, na verdade, né? Porque Totoro que não tem a profundidade do Totoro, né? Não tem aquela mesma coisa, aquela mesma carga do Totoro, né? É só a menininha. Tem uma coisa que é desse filme que teve problemas depois, né? Porque o Miyazaki, inclusive, falou disso, que se ele soubesse que... Porque tem no Japão tem uma coisa de se
uma cultura de objetificação de adolescentes por conta das roupas colegiais e tal, e com a Kiki teve alguma coisa disso, e ele inclusive falou que se ele soubesse que isso ia acontecer, ele não teria feito filme e tal, né? Eu não lembro exatamente o que foi isso, mas teve essa história. Uhum. Mas é um filme bonitinho, mas não... não sei, acho que é um dos mais fracos, assim, no final das contas, né? Era um dos meus favoritos quando eu era criança, gente. Eu preciso falar, eu adorava a Kiki, porque ela era uma bruxinha e tudo que eu queria na minha vida era ser uma bruxinha. Não, mas é porque também você é criança, né? Quando você é criança, você vai gostar desses mais de criança, né? Você tem essa tendência, assim. Mas o estúdio é feito pra criança também, né, Isabela? Que a gente... Eu sei. Eu ia fazer esse comentário. Gente, esse filme não dá porque ele é infantil, sabe? E aí, a gente tem, em 1989, a gente tem uma reestruturação do estúdio, né? Ele começa a ter funcionários fixos, né? E eu acho que é nessa época que acaba... Não foi nessa época, não. Bom, mas enfim. E aí o próximo filme que vem é o Memórias de Ontem, que é de 91, que é do Isao Takahata, que é baseado também no mangá de Hotaru Okamoto e Yuko Toni. E o que mais que eu posso dizer sobre esse? Memórias de Ontem, você assistiu, Legume? Assisti, até como eu falei aqui, né, que é essa busca pelo interior, né, de ir viver... Tem magia? Que eu me lembre, não tem magia, tem uma coisa muito mais dessa nostalgia de trabalhar no interior, de ter essa vida... No interior é um drama pessoal, assim, é um filme bem pouco infantil, na minha opinião. É um filme mais voltado para... Eu acho que ele é um filme voltado para o público adulto. É o que eu tava falando, a gente tava falando no outro episódio com o Marcelo, que esse tipo de anime chama Josei, né? Que é uma categoria que são animes para mulheres adultas. Né? Sim, eu lembrei disso quando eu tava lendo o roteiro. E daí esse também é um que eu achei legal, me interessei pela história, como eu não assisti muito. E esse tem na Netflix. Eu salvei na listinha lá. Não ia dar tempo de assistir antes do episódio hoje, mas... Depois a gente faz uma lista dos que a gente gosta mais, qual que você assiste primeiro e qual Olha que você assiste aí, depois. Beleza. Você é a cobaia aqui. Depois você fala qual que você gostou mais. Sim. E menos. Mas esse é um filme que nunca chegou no Brasil, né? E ele acabou só sendo lançado agora que tem no Netflix, que tá disponível. Né? Mas é isso. Ele vai contar essa história de busca familiar, essa busca pelo campo, né? Por um significado para a vida ali. Que é uma coisa, né? O Japão é uma sociedade muito urbana, né? Então, a ideia de sair da cidade tem um apelo muito forte na sociedade japonesa, porque é uma concentração populacional muito grande na grande Tóquio. Né? Bom, aí seguindo, né? Depois desse filme do Memórias de Ontem, aí o estúdio resolveu também se ampliar fisicamente, né? Porque a gente teve aquele negócio das contratações, mas o estúdio começou a fazer um novo prédio, né? Que vale lembrar que isso foi possível por causa no Memórias de Ontem, porque foi o filme mais assistido do Japão em 91, né? Então o estúdio ganhou muito dinheiro. E aí é interessante porque eu acho que o próprio Miyazaki ele chega a participar do projeto arquitetônico do prédio novo, né? Uma coisa meio doida, né? E aí ele começa a trabalhar na produção do Porco Rosso, que é um filme que é lançado em 1992, né? E que o personagem principal é um porco. Um porco aviador. Um porco aviador. Agora, é engraçado, ó, esse é um herói do Miyazaki que não é, né?
não é uma menininha. Uhum. Eu acho que ele alterna entre meninas, bruxas e homens aviadores, né? Também tem alternativa a homens aviador, que isso repete naquele outro filme mais recente, né? E o Porco Rosso ele é interessante porque ele é um filme que foi feito pra passar no avião, que eu acho que foi qual que era a companhia aérea? Calma aí. Desculpa. Japan Enfim, Airlines. ele fez com a companhia aérea. Japan Airlines, isso. é isso mesmo. Aí o Miyazaki fez esse anime pra Japan Airlines, né? E a ideia era primeiro ser um curta, mas ele acabou se transformando num longa, né? Ele foi lançado na época da explosão da Guerra da Iugoslávia, né? E que deixou o filme um pouco mais tenso, né? E aí ele é um filme que na abertura aparece em várias línguas, né? Em japonês, italiano, coreano, inglês, chinês, espanhol, árabe, russo, francês e alemão, né? E ele é um filme que é um porquinho. Legume, o que você acha do Porco Rosso? Então, é que ele não é só sobre um porquinho, né? Ele tá discutindo a ascensão do fascismo na Itália. Sim, não, desculpa, mas é um porco. É que eu não sei, acho que o negócio do porco me atrapalha, sabe? Eu não consigo... É que nem mal, porque é sabe? isso, né? É um herói o Porco Rosso é um herói da Primeira Guerra, né? E aí ele tá justamente e ele tá vendo a mobilização da Itália para a Segunda Guerra, e ele tá vendo que não é aquilo que ele quer, não é aquele modelo de exército ou não é aquilo que ele defenderia, mais ou menos isso, né? E aí ele é um as da aviação, mas ele foi banido do exército, e aí ele mostra esses conflitos dele com o exército, que eu acho que é isso, né? Ele tá falando sobre guerra, mas ao mesmo tempo ele tá sendo crítico à guerra ali o tempo inteiro. Uhum. Então eu acho que é isso. E de novo, pra mim tem aquela coisa de representações de céu e água, que pra mim é uma coisa que é impressionante, como o Ghibli faz cenas lindas com céu e água, e no Porco Rosso isso aparece muito porque o avião que ele usa é um hidroavião, né? Uhum. Você assistiu, Gabriela? Assisti, eu gosto bastante de Porco Rosso. Faz um tempo já que eu não assisto, faz uns anos, né? Eu vi que tava lá na Netflix, até coloquei na minha lista, assim, pra rever, mas eu gosto bastante. Até porque ele não é exatamente um herói, né? Uhum. Então, eu gosto bastante. E é muito bonito, né? Não sei, tá na minha lista dos favoritos, tá no top 10. Uhum. Eu acho que talvez outro problema que eu tive com ele é que no Netflix não tem a versão dele dublada. E aí eu ia colocar pra Nina, pra assistir com a Nina, e eu não consegui assistir com a Nina. Então isso acho que acabou me atrapalhando. Né? E aí, dando sequência, em 93 o estúdio compra 2 câmeras computadorizadas e eles começam a deixar um pouco mais computadorizado o processo de animação, né? E aí, em 93, tem o primeiro filme que não é nem do Miyazaki, nem do Takahata, que é um filme do Tomomi Mochizuki. E o filme chama Eu Posso... Gente, meu japonês não é uma beleza, né? Que o filme se chama Eu Posso Ouvir o Oceano, né? E ele é um filme que foi produzido pra TV, né? Vocês assistiram esse? Eu não assisti esse. Você chegou a usar ou assistir? Esses eu só mais desse filme. Tava interferindo aqui. Você assistiu, Legumes? Eu achei que o Gabriel ia falar. Eu assisti o filme, mas não, sem dúvida não é um dos que mais me mobiliza. Eu acho... É isso, né? Mostra um pouco esse drama da vida escolar, da menina, essa mudança de escola e ela vendo como esses problemas vão acontecendo ali, e como ela vai conseguindo se inserir naquilo, e é isso, ela vai vendo quais são as pressões. É interessante para pensar essa pressão por rendimento que existe e que é muito comentada aqui no Brasil, essa pressão por rendimento nas escolas japonesas, então mostra um pouco isso. E eu acho que é um filme bonito, mas não é, sem dúvida, dos que mais me mobiliza. Uhum.
Gabriela? Eu gosto bastante. Eu acho que ele tem um ar de nostalgia, assim, muito grande, sabe? Eu não sei se são as cores, as roupas dos personagens dos anos 90, assim, aquela coisa da escola, né? Mas eu acho ele um filme muito bonito justamente por ser um filme comum. É uma coisa extremamente comum. É um grupo de estudantes, assim, e aí eles estão passando por um momento difícil. Os dois gostam da mesma menina, um deles não sabe que gosta dela. E eles acabam até se separando, assim, como amigos, né, por conta dela, num dado momento lá do filme. E é um grupo de amigos que vai se reencontrar no futuro, pouco tempo depois, num outro momento da vida. Eles vão ver o quanto cada um mudou, o que mudou. É uma coisa, assim, extremamente comum, né, assim, uma história comum. Mas eu acho muito bonito, assim, a forma como eles retratam esse comum, sabe? Como tudo do Estúdio Ghibli tem uma certa magia, assim, né? Eu acho esse filme muito gostoso, assim, de assistir, sabe? Ele me traz um certo conforto, assim, e até uma nostalgia, né? Porque você se identifica um pouco com os personagens e até com a época que parece que eles estão vivendo, assim, sabe? Parece que é um pouco. Agora eu posso falar, né? Da nossa época. Gabriela, você é mais nova que a gente, tá? Não, mas só alguns anos, tá? Eu vou fazer 30 anos agora. Eu vou fazer 30, eu vou fazer 40, Gabriela. Aí, em 94, foi lançado o Pompoco, que é A Grande Batalha dos Guaxinins, né? Que é um filme que eu nem fazia ideia, eu descobri agora pesquisando que eu descobri a existência desse filme, né? E ele é também do Isao Takahata, né? E ele é baseado no folclore japonês, né? E eu acho que são várias historinhas. Quem assistiu esse Legume? Não, ele vai contando a resistência dos guaxinins às alterações ambientais. Né? Tem a ver um pouco com essa luta que teve no Japão para manter parques e não construir novos prédios. Né? Então tem claramente é uma área que está sendo alterada pela especulação imobiliária e que tem os guaxinins que são mágicos, tem uma magia dos guaxinins, tem os guaxinins que são feiticeiros, como sempre. E aí vai mostrando eles tentando resistir à alteração do ambiente que eles vivem. É um problema de especulação imobiliária. Eu não diria nem exatamente especulação imobiliária. Porque não é que estão especulando, é que tá mudando gente mesmo. Não é que tá invadindo, é uma coisa de invasão. É uma coisa tipo, tem muita gente, a gente vai desfazer esse lugar onde os guaxinins moram para construir prédio. Aí, em 95, a gente tem Sussurros do Coração, que é um outro filme que também não é do Miyazaki nem do Takahata, que é do Kondo. Pronto, vou fazer só o sobrenome, assim fica mais fácil. Né? E, na verdade, nessa época, o Miyazaki estava treinando os animadores dele para poderem assumir as rédeas. Porque, assim, agora, a partir desse momento, a gente começa a falar o Miyazaki vai se aposentar, entendeu? E aí, a cada filme que ele faz, ele fala, eu vou me aposentar. E ele continua produzindo filmes até hoje, estamos em 2023, né? Esse filme é de 95. Ele já estava preparando a aposentadoria dele, ele ainda não se aposentou, então... 30 anos de não aposentadoria, né? Seguimos no aguardo. E seguimos no aguardo, né? E aí eu acho que ele tem uma grande participação no Sussurro do Coração. Quem assistiu? Vocês dois. Eu assisti. Você assistiu Legume? Eu assisti, mas pode falar, Gabriel. Eu gosto bastante de Sussurro do Coração. Eu acho. É outra história que, assim, ela poderia ser relativamente comum. Ela tem até um quê de magia, assim, de certa forma, mas não muito. Ela ainda tem mais, acho que, um pé no comum, assim. Mas é um comum bonito, sabe? Que aí é a menina que vai procurando os livros, ela gosta muito de ler, daí encontra a carteirinha lá com um menino que sempre pega os mesmos livros que ela, e ela fica extremamente curiosa para saber quem que é essa pessoa que tem o mesmo gosto que eu, que lê as mesmas coisas que eu. E por acaso acaba encontrando esse menino que é apaixonado também por música, né? Tenta ser um violinista, se eu não me engano, acho que é isso. E eu acho que é o comum que também é mágico, sabe? É a magia dentro do comum, assim. E eu acho esse filme bem bonito também. E você, Legume? Eu gosto, e aí tem uma coisa... Ela vai... E aí ela tem uma ligação... Eu gosto porque tem gato, né? Aí ela tem uma...
tem uma ligação dela com o gato, aí ela vai atrás do gato e o gato vai pra casa do menino e ela fica tentando perseguir um gato pela cidade pra ir achar, e aí é um gato... Eu acho interessante, eu gosto, eu acho bonito, tem essa musicalidade bonita e tem... mas é um filme mais urbano, né? Diferente desses filmes que é mais ela vivendo a cidade ali e olhando aqui na cidade, eu acho interessante. E tem essa coisa de mostrar essas lojas de pequenas coisinhas do lar e pequenas curiosidades do lar. É um filme que eu acho ele bonito. Não é um filme que eu acho brilhante, mas eu acho ele bonito. Só voltando aqui, a gente teve o último filme que tinha sido do Miyazaki, tinha sido em 92, né? Então, o Miyazaki tá nessa época, numa fase de bloqueio criativo, né? E ele acaba também dirigindo um videoclipe, né? Chamado On Your Mark, do dupla musical japonesa Charge e Asuka, que eu fui ver agora, e tem uma história quase... É parecido um pouco com... Qual que é aquela banda que tem um clipe, que tem uma música, que tem uma história? Marcelo, você que é das músicas. Que tem os personagens que são... Que é um desenho, um anime azul, que é tudo azul. Que é tudo azul? Caraca. Ai, meu Deus. Eu tô com Sonic Youth na cabeça, mas não é Sonic Youth, peraí. Enfim, mas é a mesma ideia, é uma espécie de um curta, né? Um curta musicado, né? Não seria um videoclipe, um pouquinho mais do que um videoclipe, né? Só uma coisa. Fala. Kondo, esse é o único filme que ele fez. Eu tava vendo aqui no site do Ghibli, e ele morre 3 anos depois, né? Calma! Spoiler! Vou contar essa história! Ele é sucessor do Miyazaki, e aí ele morre. Calma. Ele não é sucessor de ninguém. Calma, já revelou agora. Revelou o spoiler que vai morrer o cara. Bom, mas enfim, em 97 o Miyazaki ele consegue concluir finalmente um filme que talvez eu acho que é um dos mais brilhantes, que é Princesa Mononoke, que é Mononoke Hime, né? Que é um filme, agora a gente tem de novo a nossa heroína, princesinha, que é meio mágica, que ela tem essa ideia de um Japão ainda muito... Um Japão bem primitivo, né? E que é um filme, não sei, eu acho um filme talvez um dos melhores filmes que mais me impressionaram, pelo menos. Tem aquele cervo que eu tenho medo até hoje. Enfim... Marcelo, você assistiu Princesa Mononoke? Não, eu só assisti aqueles que eu te falei. Pô, Marcelo. Não, é só Rio Castelo Animado. Tá? Não, e eu descobri que o Porco Rosso, eu comecei a ver ele já, mas quando eu era bem mais novo, eu não lembrava que era desse estúdio. Porque eu lembro muito, muito bem quando o Legume, né, tava falando do porco aviador e o avião dele era, tipo, hidroavião, né? Eu lembro de algumas cenas do filme, mas eu não lembro da história nem nada assim, sabe? Mas esse eu não assisti, não. Só aqueles que eu falei. Mas vou assistir mais. Princesa Mononoke. Mas a Princesa Mononoke... bom, é um filme que, não sei, eu acho que... Vocês podem falar, eu acho que eu tô cortando aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. É que eu achei que estava no meio de um raciocínio e eu não falei nada. Não, é que eu tô com as instabilidades, entendeu? E aí, às vezes, eu não sei o que tá acontecendo. Você falou que tem medo de um servo, é isso? Eu tô procurando a foto do servo. É um dos deuses. É um dos deuses lá que aparece. Vou procurar. Gabriela? Eu gosto bastante desse filme porque eu acho que ele traz com muito mais força aquilo que o Legume já tinha comentado sobre a proposta dele e começa lá no Náusica, não sei como pronuncia, gente, desculpa. Náusica, não sei. Eu falo Náusica. Náusica, também não. Que é uma que o Estúdio Ghibli bate muito forte, assim, né? Que é a relação do homem com a natureza. Então tem todo esse embate sobre a relação do homem com a natureza, o quanto o homem impacta na natureza e o quanto isso é maléfico, né? Para todos esses seres que estão ali convivendo num ambiente natural. E isso fica muito evidente. A Princesa Mononoke, eu acho ela simplesmente maravilhosa. E é muito bonita ver a forma como eles fazem essa abordagem, né? Ao mesmo tempo que também é muito triste. Eu gosto bastante desse filme.
é um dos meus favoritos. Tá no top 5 fácil. Uhum. Eu gosto, eu acho que é interessante porque isso, ele tem essa... Ele consegue... E a Isabel sabe que eu não sou uma pessoa muito mística, nem uma pessoa muito apegada à natureza, mas eu acho que o Ghibli, ele retrata isso de uma maneira muito bonita, né? Ele consegue ali colocar a personagem num grau de envolvimento ali que mesmo pessoas mais distanciadas desses temas também tem um grau de identificação grande ali, e tem um grau de atração por aqueles personagens que se envolvem naquela história ali. É um anime mais marcadamente de ação, né, em relação aos últimos que a gente estava falando, que tinham menos ação. Esse claramente tem uma... Ele pega mais... Tem mais cena de combate, mais cena de... O que é diferente, evidentemente, do Sussurros do Coração. Lento, né? Menos lento. Ele é menos lento. Ele tem um ritmo maior do que os outros filmes, né? Por exemplo, sei lá, é que vem depois, no caso, né? Que seria Chihiro. Chihiro, eu tenho a impressão que ele é menos fluido, assim. Eu acho que Mononoke, eu gosto dele, que acho que talvez ele seja mais, não sei. As coisas acontecem. Eu gosto mais de Hiro, mas aí é encantamento mesmo. Mas é que eu acho que é isso, ele tem mais cenas de combate, ele retoma mais uma coisa que aparece um pouco o rosto. É que eles têm sempre isso, né? Tem o drama pessoal, o combate. O drama pessoal, o combate. Eu acho que esse eles jogam mais ali menos pro... É claro que aparecem as histórias pessoais dos personagens, mas tem claramente essa coisa de mostrar combates, que eles retratam bem os combates. Uhum. Aí, em 91, Precisa Mononoke, né? Ele acaba lucrando. E de novo, retoma esse personagem das protagonistas femininas, né? Que aparece no Mononoke. Já aparecia, na verdade, no Memórias de Ontem também no Sussurros do Coração. Também é uma protagonista feminina, né? Então, essa constância do protagonismo feminino ali me parece relevante. Desculpa, pode falar aí. Em 98 tem a morte do Kondo, que é o do Sussurros do Coração, que o Legume já contou, né? E isso acaba impactando o estúdio. E aí o Miyazaki perde o rumo na vida, se afasta do estúdio, depois ele volta, né? E aí, em 99, o Takahata, que fazia... Não, Takahata, né? Takahata. Takahata. Escrevi errado aqui. Aí ele faz os Meus Vizinhos, os Yamadas, que é o primeiro filme que eu vi que ele tem uma estética um pouco que quebra um pouco essa estética Ghibli, né? Eu não cheguei a assistir. Se assistiu, eu só vi uns desenhos. Eu assisti. Inclusive, eu reassisti ele semana passada, porque eu quis mostrar pra um amigo. Sempre que eu tenho a oportunidade de sugerir esse filme do Estúdio Ghibli, assim, para as pessoas falarem, assista, esse filme é muito divertido. E a estética dele é totalmente diferente, né? Ele é visualmente totalmente diferente, parece até que é uma aquarela, né? Que depois a gente vai ver no outro filme do Takahata mais pra frente, que é muito mais bonito, né? Mas é meio que, parece que é meio que a mesma técnica, assim, né? Parece que ele faz uns desenhos em aquarela, parece que ele tá rabiscando na tela e mostrando, assim, os desenhos, né? E dessa família é muito divertida. São vários trechos, assim, né? Várias histórias diferentes que eles vão contando da família. A família em vários momentos diferentes, passando por várias situações diferentes de uma família normal. E é muito engraçado, é muito divertido, assim. Uma animação que eu acho particularmente bem divertida, assim. E é muito bonita, né? Mesmo sendo muito simples visualmente, né? É muito bonita. É engraçado, né? Que é o segundo vizinho que aparece, né? Porque tem o Meu Vizinho Totoro. Ah, não, é meu amigo. Meu amigo. Não é meu vizinho. Meu amigo Totoro. Deu uma viajada aqui. Esse eu acho que é o único que eu me lembro, pelo menos, que vai para esse lado mais cômico, né? Claramente ele tem essa coisa de ficar... parecem vários pequenos filmes dentro de um filme, na verdade, né? São como se fossem curtas dentro de um longa... isso, é a mesma família, mas são várias pequenas histórias dessa família, e é o único que é mais cômico, assim,
Diferente das grandes narrativas, eles estão claramente ali, me parece. São historinhas? São pequenos casos que acontecem nas famílias, né? Na família. Uma hora é um pessoal que tá com umas motos assim na rua, lá na frente, fazendo barulho, incomodando. E aí é o pai que vai lá na verdade, a avó e a esposa vão lá pra reclamar. E elas ficam numa situação assim, meio que de perigo. E aí é uma situação que é cômica, né? Porque a avó dá uma de doida lá e aí os meninos vão embora com as motos. E o pai depois mostra ele se sentindo frustrado. Aí na imaginação dele, ele tá lá com a moto, levando a família. E aí você vê que são coisas do dia a dia, assim, ele aborda de uma forma engraçada, mas ele também traz de uma certa forma, em algumas dessas histórias, assim, uma coisa mais sentimental. Essa parte, principalmente, que eu me lembro, assim, da frustração do pai, eu ouvi também o meu pai. E acho que é uma coisa com que a gente consegue se identificar, assim, de certa forma, sabe? Que é você tentar ser o melhor para sua família, né? Você querer ser o melhor para sua família, mas às vezes você tem suas próprias limitações ali, como indivíduo, e você não consegue colocar tudo que você gostaria em prática e fica só na imaginação, assim, o quanto você gostaria de ter feito alguma coisa diferente ali, que você acha que poderia ter impactado de uma forma significativamente boa para sua família, assim, não conseguiu. Eu acho muito delicado, assim, sabe? É bem bonitinho, mas tem essa sensibilidade ainda do Estúdio Ghibli nas historinhas. E aí, logo depois, a gente tem o então aposentado Miyazaki, desaposenta em 2001, né? E aí é lançado A Viagem de Chihiro, que foi o filme que eu vi com o Leguri no telefone Open Air, eu acho que lá para 2001, 2002, provavelmente, que o Marcelo viu, né? Isso foi o que eu vi. Você quer falar sobre o filme, Marcelo? As coisas que eu, por exemplo, eu não tenho como comparar muito com os outros filmes, né? Porque eu não assisti os outros, né? Mas vendo coisas que vocês citaram, né, dos outros filmes, tem muitas coisas presentes, que nem a presença de uma menina como protagonista, né? Dessa presença do lance dos espíritos, assim, de um mundo, não espíritos, mas de um mundo, tipo assim, fantasioso, sabe? Assim, que nesse filme tem bastante disso também. E sempre tem um lance de uma historinha com uma mensagem no fundo, né? Você vê, tem uma cena lá mesmo dos pais dela comendo, né? Eles começam a comer lá no lugar e começam a virar porcos, sabe? Dessa questão de, sabe? Daí dela ir atrás para tentar ajudar o porquê que aconteceu isso, sabe? Então sempre tem uma coisinha por trás, assim, de uma história que é bonita, vamos dizer assim, que parece que é inocente, mas na verdade não é, né? Então tem todas essas coisas presentes que eu meio que fui linkando com coisas que vocês foram falando. Não, tal filme tem isso, tal filme tem aquilo, sabe? Mas eu gostei bastante do filme, eu achei um filme legal. Eu gostei da animação, o que chamou a atenção bastante foi a animação. Eu não gosto muito, por exemplo, das animações que são que o tipo, estilo mangá, com aquele olhão grandão, aquela coisa assim. Mentira que você gosta de Sailor Moon. Não, Sailor Moon é você que gosta. Eu gosto de Sakura. Que também tem um olhão. O Sakura é bem mangá. É bem mangá. Não, mas eu prefiro essas animações assim, sabe? Assim, mas eu gosto de Sakura. E Sailor Moon eu assisti muito pouquinho. Eu não tenho propriedade para falar de Sailor Moon quanto a Bel. Mas eu vi essas coisas, sabe? Que eu saquei um pouco, sabe? Comparando com coisas que vocês colocaram, assim, sabe? Eu assisti ele recentemente, de novo, até quando a gente falou de gravar, e assim, para relembrar de algumas coisas, porque eu assistia muito tempo atrás, e depois eu coloquei ele enquanto eu trabalhava ali na secretaria, deixei rolando para mim ver. Ele é muito bonito, eu acho, sabe? E, sei lá, eu gostei, por isso que eu queria assistir mais, sabe? Mas não deu tempo. Depois a gente vai da lista. Sim. Eu acho legal isso que o Marcelo falou, porque eu acho que o Chihiro é uma síntese de tudo que o Ghibli produziu. Porque no Chihiro você tem a questão de gente se aproveitando dos outros, que é uma coisa que aparece, diferente dos outros casos do Chihiro, aparece essa ideia dele se aproveitando. Tem uma crítica à destruição da natureza, que o
Bem, tem mais de 20 anos, não é spoiler. Aham. Tem o rio poluído, que ela liberta o rio Sim, poluído ali. verdade. Tem uma protagonista feminina, tem uma série de combates que aparecem também, então essa parte do combate aparece ali. Uhum. Tem as bruxas que estão em disputa. Então todas as temáticas que aparecem nos diferentes filmes do Ghibli, me parece que esse ele sintetiza, ele tem tudo aparece ali. Tem a ida ao interior, que é uma família indo pro interior. Tem ela perdendo os pais, tem a jornada dela de recuperar os pais. Então tem tem os porcos, né, que são também, né? Não, tem o Totoro também, não tem o Totoro na casa de banho? Tem um personagem que parece ele. Que uma lembra o espécie Totoro, do pelo Totoro. menos. Não, é Totoro, Tem uma cena que me situação, né? Tem uma o cena que Chihiro me me parece que marcou. é uma citação de tudo. Me parece que realmente, eu acho que quando ele fez o Chihiro, ele estava pensando realmente em se aposentar. Não, é porque me parece que é uma revisitação dos diferentes temas que ele trabalhou ao longo da vida. Ele tá relendo a obra dele, né? Como que é o nome daquele personagem? É a capinha do meu celular, o Chihiro, né? Mas o nome daquele personagem, acho que é o No Face, uma coisa assim, que é o que dá ouro para as pessoas e devora elas depois, sabe? Tem uma cena que eu achei massa, que daí tá todo mundo lá, né, tipo, dando comida para ele joga ouro e tal, e daí de repente ela não quer, sabe, o negócio, né, o ouro, né? E daquele negócio também, e, tipo assim, ele fica sem entender isso daí, né? Tem a cena também do lance do banho, né? Acho que é uma banheirona gigante e tal, que ela coloca o negocinho, puxa, cai a água, e daí ele chega com um monte de negocinho pra ele lá, eu esqueci o nome daquilo lá. E daí ela fala, não, mas eu não preciso disso. Tem esse lance também talvez, não sei se tem nos outros filmes isso, do lance do minimalismo, assim, sabe? Da coisa de ser humilde, sabe? Do protagonista, não sei. Ela é uma menininha muito, assim, tipo eu não preciso disso, sabe? Eu tô feliz assim. Tipo assim, ela não é... exatamente. A menina arrogante aprendendo a ser humilde, assim. Tipo uma coisa assim, sabe? Eu achei bem interessante essas coisas. Não sei se isso está presente nos outros, né? Mas... Não tanto. Gabriela? Eu acho muito interessante uma coisa na Chihiro. Eu suspeita pra falar, porque esse é o meu segundo filme favorito. Então, já foi o primeiro, só não é nesse momento. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, além do que o pessoal já falou, é que eu gosto muito da forma como eles abordam algumas características humanas que colocam, né, os personagens em situações problemáticas. Então, quando os pais dela chegam lá, por exemplo, eles veem aquele monte de comida, né, naquelas barracas, assim, e eles começam a comer como loucos, né, desesperadamente, assim, uma gula desenfreada. Eles começam a comer, e aí quando ela volta, eles foram transformados em porcos. E é engraçado, né, você vê como eles colocam essa questão da ganância. Não vou nem falar como gula, né? É como se fosse vou falar como ganância. Que você não vê só aí. Você vê também o No Face, como o Marcelo falou, oferecendo ouro, e todos aceitam o ouro. Menos ela, porque ela não tem essa ganância, né? Dos adultos. Ela tem outro objetivo, né? O objetivo dela é encontrar os pais dela e trazer eles de volta. Então eu acho isso muito interessante, assim, essas características que eles trazem pros personagens que eles abordam, assim, da natureza humana, né? De uma maneira tão sutil e muito bonita. E a trilha sonora desse filme é maravilhosa, né? Sim. E aí é legal falar também que foi o filme que mais premiado de todos esses da Ghibli que a gente vai falar, né? Que a gente tá falando. Inclusive, a partir desse, depois de 2001 também, né? E ele ganhou o Oscar de melhor filme de animação em 2003. E ganhou também... Por que ganhou em 2003? Eu não entendo essas coisas de academia. E também ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Né? Enfim, em 2016, eu tenho um dado aqui que em 2016 ele foi eleito o quarto melhor filme do século XXI. É engraçado você fazer um top de melhores filmes do século XXI em 2016, né? Eu acho um pouco cedo, assim. Tem 15... um pouco precipitado, talvez. Bel, isso da academia é por causa do ano de lançamento nos Estados Unidos, né? Eles contam o lançamento lá.
Entendi. Mas acho que foi o único desses filmes que foi lançado no cinema no Brasil, né? Que de você passar e ter no cinema um filme Ghibli. Acho que sim. Eu acho que esse filme, inclusive, A Viagem de O Chihiro, primeiro, ele foi depois produzido... dele teve outros. Não, sim, o primeiro que pelo menos chegou, alcançou, né? Uhum. Foi um pouco mais longe. Eu acho que A Viagem de Chihiro, se eu não me engano, ele foi inclusive produzido com a Disney, não foi? E aí acho que foi por isso que ele ganhou o Oscar, inclusive. É. O pessoal critica muito, né, que o Estúdio Ghibli ele não costuma ganhar muitos prêmios, apesar de várias animações deles serem fantásticas e merecerem ganhar, né? Mas dizem que tem uma questão aí que A Viagem de Chihiro ganhou o Oscar porque foi um filme que foi produzido em parceria com a Disney. E eles dão sempre uma puxadinha ali, né, na sardinha pro lado da Disney, da Pixar, enfim. Então, parece que era alguém que trabalhava na Disney que meio que participou da produção, se eu não me engano. Participou da produção, né? Eu tava vendo alguma coisa a respeito disso mesmo. No YouTube, eu acho, até, mas eu não vou lembrar bem ao certo. Mas não era que a Disney, pelo que eu entendi, não foi que a Disney participou. Meio que alguém que era da Disney participou da produção, sabe? Participou da produção. Meio que provavelmente deve ter dado um peso, né, assim. Acho que sim. Tá. Então, continuando, né? Então, 2002, é lançado O Reino dos Gatos, que é do Morita, certo? E é um filme que conta com o personagem do Sussurros do Coração. É isso? E aí... o Barão, né? Que o Barão. O Barão. Do coração, ele aparece de novo aí no Reino dos Gatos. E você, como gateiro, qual que é a sua opinião sobre o filme? Olha, é um filme mais bobinho, sem dúvida, assim. Ele vai mostrando o Reino dos Gatos e ela se torna uma gata também. É a história de uma menina que chega constantemente atrasada na escola. Eu acho um filme... É bonitinho, mas é isso. É um filme mais bobinho, voltado claramente mais Pro público infantil. Pro público infantil. Mas é diferente, por exemplo. Totoro também é um filme voltado para o público infantil que eu acho menos bobo. Esse eu acho um filme mais simples, assim, é bonitinho, mas eu acho simples. Não sei se a Gabriela concorda. Eu concordo, eu acho que ele é bonitinho, mas ele é um filme mais simples, assim. Gente, mas eu posso falar uma coisa? Tem uma cena nesse filme que a primeira vez que eu assisti, eu chorei de dar risada, que não é spoiler, tá? Mas O filme é de 2002, tem 21 anos. 21 anos não é spoiler. Já não é mais spoiler, né? Mas é a cena em que os gatos, eles vão até a casa dela, assim, e aí eles vão marchando com aquela procissão de gatos lá pra levar o rei dos gatos. E, gente, eu acho isso tudo muito engraçado, desculpa. Principalmente aqueles gatos que são pretinhos com peito branquinho, que é como se fosse uma gravatinha, e aí eles ficam chutando uns gatos arruaceiros, assim. Nossa, eu adoro essa cena, é muito boa. Mas é um filme bobinho também, é um filme bem simples. Os gatos frajolas são tipo os gatos de terno. Gatinhos de terno, são seguranças. Aí em 2003 nada aconteceu, e aí em 2004 vem o meu filme favorito, que é o Castelo Animado, que é baseado num livro da Diana Wynne Jones, que é um livro de uma inglesa, né? Esse passou no cinema no Brasil também. Esse passou no cinema também, né? E aí é um filme que eu não sei, que pelo menos dentre todos os filmes é o meu favorito, né? A história de uma bruxa que lança um feitiço sobre uma mocinha, né? E aí a mocinha vira uma velhinha, né? E aí, né, ela foge e ela acaba entrando dentro do castelo que anda, né? É um movie, ele é um castelo animado, quando você pensa, não é um castelo animado dele ser animado, é de ser feliz ou de ser um desenho animado, né? Ele é animado porque ele anda, né? The Moving Castle, né, em inglês. Né? E aí ela começa a ter uma relação com o Ho, que é o feiticeiro, e um foguinho. E o nome do foguinho agora me fugiu. E o foguinho... Calcifer. E é um foguinho muito simpático. É um dos personagens mais simpáticos do filme, na minha opinião, é o fogo. Né? Que é o que dá energia lá pro castelo. Vocês gostam do castelo animado?
É o meu favorito esse. Ah, Gabriela. Eu gosto, mas não é meu favorito. Pode falar, Gabriela. Fala, Gabriela, por que você gosta do Castelo Animado? Eu gosto porque eu acho uma história muito bonita, né? Ela não espera absolutamente nada a Sophie, que é transformada em velhinha, né? Ela, na verdade, não tem nem pretensão, aparece ao longo do filme, assim, quando a história começa a se desenvolver, a ser jovem de novo. Parece que ela se sente confortável, né, nessa posição de senhora, né, em que a bruxa coloca ela lá quando lança o feitiço. Porque ela sente que ela não precisa, acho que agradar a ninguém, né? Você vê no começo do filme tem toda aquela preocupação lá da família dela, até com a estética dela, porque ela é uma moça que não se importa muito com essas questões, parece, da irmã dela, né? Chamando a atenção dela, assim, um pouco e tal. E ela quer até deixar isso pra trás, né? Parece quando ela se transforma em velhinha, ela chega no castelo e tal. Ela fica, parece que contente de deixar essa vida dela pra trás. Então eu acho muito bonito ela não ter essa pretensão de nada, assim, nem de se apaixonar. E acaba se apaixonando simplesmente pelo feiticeiro mais bonito de todo o mundo encantado. Que é o Hall, que também é um cara cheio de... que também é um cara cheio de questões, né? Ele tem os receios dele, enfim. Mas eu preciso dizer que o Calcifer e o menininho lá, que eu esqueci o nome agora, são alguns dos meus personagens favoritos, que o Calcifer, ele é demais. É o demônio, né, que movimenta o castelo, com quem o Hall fez a barganha para que ele fosse um feiticeiro mais poderoso. Eu achei a história toda bonita. Aquela cena dos dois lá indo ver a casa que ele deixa pra ela com as flores e tal. É muito bonita. É uma das minhas favoritas. Já chorei vendo esse filme várias vezes, gente. É muito bonitinho porque ela vai se rejuvenescendo, né? Ela vai. Não sei, as Sim. coisas. E é muito aos poucos, né? Não é uma coisa. Você vai percebendo. É um negócio... É lento, né? E aí você vai falando, você vai olhando e fala, mas ela tá ficando diferente, né? Tipo... É um negócio meio Nanny McPhee, só que é ela apaixonada. Legumes, você não gostou tanto quanto Eu gosto do Castelo Animado, mas não é assim. Pra mim, acho que Chihiro tá no meu top 5, ou meu top 10, talvez, ali. Acho que no top 5. Tá no meu Não, acho top que- 20? Não, acho que tá no top Absurdo. 5 ali. É que pra mim, Túmulo dos Vagalumes e Chihiro são disparados ali no topo. Mas eu gosto, eu acho que é interessante. E, de novo, tem essa volta de mostrar o céu, né? Eu acho muito bonito o jeito que eles representam a animação em si, esteticamente, o castelo se movendo naquele céu. Eu acho muito bonito. O Calcifer, de fato, é um personagem realmente muito bacana. Retoma um pouco essas coisas, algumas coisas de humor. Claramente aparece mais humor no Castelo Animado do que em outras coisas. E eu acho que é um humor leve ali, é bacana. Eu acho interessante ali. É Eu acho engraçado. bonito e aparece isso da transformação dos personagens, né? Isso é bem comum vai aparecer também no próximo filme, mas personagens que se transformam ou por alguma maldição ou por alguma... E eles vão se mostrando essa transformação a partir de uma coisa mágica. Isso é uma coisa bem comum. Apareceu no Chihiro, aparece aqui, vai aparecer no próximo. Acho que E é engraçado porque tem essa escritora, Diane Wynne Jones, ela tem um livro também chamado Castelo no Céu. Mas não tem nada a ver com o Castelo no Céu do Ghibli, assim, sabe? E eu cheguei a ler muitos livros dela, mas não tem. E eu cheguei a ler o Castelo Animado. Né? Aí. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Porque Não. também Não, tem que valorizar os filmes que você assistiu. Não, eu só ia falar de novo lá da viagem de Chihiro. É que o lance lá foi a Disney que levou o filme para os Estados Unidos, mas ela foi convencida por um dos caras que era um dos criadores da Pixar, né, do Toy Story, o Lasseter, John Lasseter. Ele meio que convenceu a Disney de levar o filme pra lá. Daí quando o filme foi pra lá que ele ganhou o Oscar e tal. Mas foi isso. É que eu tava pesquisando aqui pra saber o que era e achei. Mas era isso. Pode tocar o barco aí, senão a gente ia ficar a noite inteira. Vamos lá. E aí, em 2005, nada aconteceu no Estúdio Ghibli. E aí, em 2006,
O Miyazaki, em 2006 o Miyazaki teve um filho, não. Em 2006 é lançado o primeiro filme do filho do Miyazaki, que é o Miyazakinho, não sei, Goro Miyazaki, né? E ele é baseado num livro da franquia Terra-Mar, que é da Ursula Le Guin. Não sei como que fala. Você sabe, Legumi? Não sei, mas eu gosto dela. Sim, ela tem uns livros de ficção científica e tal, ela é uma autora assim, mais que ela não é tanto de fantasia, né? Ela é mais de ficção científica. Não, ela é voltada para ficção científica. Despossuídos, por exemplo, é muito bom. Ela vai discutir algumas possibilidades de futuro distópico e faz isso a partir de faz algumas discussões sobre crítica social. Eu gosto. Mas isso eu tô falando de Despossuídos, não do Conto de Terra-Mar. Acho que a Isabel travou de novo. Bel? Ela tá parada há muito tempo. Cheio. Caraca. Aí você parou. Você terminou de falar do Contos de Terra-Mar. E daí você ia pro próximo. Não, na verdade eu ia perguntar pra vocês se vocês gostam de Terra-Mar, porque Terra-Mar é um filme meio polêmico. Ele é considerado uma produção meio polêmica. Vocês chegaram a falar? Por que ele é polêmico? Eu não sei por que ele é polêmico. Ele é considerado o pior filme da Ghibli. De toda a história. E o Hayao Miyazaki fez questão de criticar, né? O filme do próprio filho. Tem até uma questão assim entre eles, que parece que a relação deles ficou um pouco abalada depois das críticas que ele fez ao Goro nessa produção dele. Porque parece que o filme não tem, não sei, que a história logo meio que se revela, não tem grandes mistérios, eu acho que não sei se ele é muito constante, não sei, ele é considerado o grande fracasso do estúdio? Do estúdio, Caraca. Eu gosto de Contos pra Terra-Mar, mas não é meu favorito, não tá entre os favoritos. Ele não tá entre os meus favoritos, mas eu achei uma historinha bem contada, é interessante, tem uma crítica à guerra relevante ali, me parece. Mas que não... me lembre, né? O que eu li é que o Hayao Miyazaki, parece que o que ele disse foi que o Goro, no caso, estava tentando seguir os passos dele dentro do estúdio, ao invés de desenvolver um estilo próprio. E essa foi a maior crítica dele pro filme, aparentemente, assim, o que eu li uma vez, assim. Mas não sei, eu sei que parece que ele não gostou do filme e isso até meio que criou umas rusgas, assim, entre eles, pessoalmente. Eu acho que é um pouco, mas é isso, me parece bem ele tentando seguir os passos do pai, porque ele tá usando ali discutindo magia, ele tá tentando seguir. Eu entendo a crítica do Hayao, porque é isso, ele tá falando de magia, de guerra, é uma releitura dos mesmos temas, com uma história diferente, mas é uma releitura dos mesmos temas. Eu acho bem contadinha a história, acho a história bem amarrada. Bem feita, acho a animação bonita, mas é isso, não tem nada de uma construção nova. Não sei, só a crítica é que basicamente ele precisava um filme, uma história que merecia um diretor mais experiente do que o Goro, e talvez por isso que tenha sido ruim. Acho que o roteiro é ruim, pelo que eu tinha lido, né? Ele é visualmente bonito, mas o roteiro deixa a desejar, então isso acaba um pouco com a história, né? E aí a gente tá nessa fase que, pra variar, o Miyazaki tá aposentado, é recluso, aí ele se aposenta. Em 2010 ele lança Ponyo, uma amizade que veio do mar, que acho que talvez seja o filme que eu mais revi por causa da minha filha, né? Então, que é uma história de um menininho com uma peixinha dourado, né? Do menininho que fica amigo do peixe. E é um filme, eu acho que é o mais infantil de todos da série, mais que Totoro, eu acho. Eu acho que se Totoro a menina tem uns 5 anos, o Ponyo, o menininho tem uns 3, assim, sabe? E vocês gostam desse? Eu gosto, mas a Isabel podia falar sobre a parte do mar devoniano, que ela conhece melhor que todos nós. Eu entendo de mar devoniano. Entendo de mar devoniano. Mas é interessante que ele usa essas imagens, ele usa uns peixes pré-históricos, né?
E tem toda uma referência. Mas não sei, eu acho que eles falam que é uma releitura da Pequena Sereia, né? Mas não é bem uma Pequena Sereia. Mas seria uma versão infantil, muito infantil, da Pequena Sereia. E a Pony, ela é uma espécie de uma princesa que ela é filha de não sei, de um sujeito de cabelo laranja, muito esquisito. E a mãe dela é o próprio mar, não sei. A mãe dela é enorme, né? E o pai é meio humilde, assim, meio esquisitão. Enfim, mas é um filme que eu tô aqui falando aqui, ó, a versão subaquática de Totoro. É meio isso, a versão subaquática de Totoro. Eu acho ele bonito, eu acho legal o jeito que eles contam as histórias. E é isso, né? Eles tratando de mar é muito bonito mesmo. Visualmente muito bonito. E eles vão falando sobre a história. E eu acho que, pensando na pegada ecológica do Miyazaki, ele tá discutindo aquecimento global, né? Você acha? Sim, não faz sentido, é verdade. Eu acho que ele tá discutindo aquecimento global. E é interessante que o personagem, o menininho, o Sousuke, né, ele é baseado justamente no Goro Miyazaki. E aí, sei lá, será que foi um pedido de desculpas? Não sabemos, né? Pode ser. Não sabemos. Desculpa, filho, eu vou transformar você nessa criança que vai se apaixonar por peixe. Vai ficar apaixonado por um peixinho dourado, que vira uma menininha. Enfim. E aí, em 2010, é lançado o Mundo dos Pequeninos. Aí é um diretor que não é nem o Miyazaki, nem o... Ai, meu Deus, já esqueci o nome do outro cara, do outro sujeito lá. Takahata. Takahata, isso. E aí, que é o Mundo dos Pequeninos. Esse eu acho que eu vi, mas eu não me lembro muito bem. Vocês assistiram? Assisti. E aí? Eu gosto bastante, eu gosto da história da Riet, né? Ela é uma pequenina, que são essas criaturas pequeninas que habitam o mundo dos humanos, assim, e eles à noite, o que eles chamam de borrowers, né? Eles então vão roubando pequenas coisas assim dos humanos para sobrevivência. Então, cubos de açúcar, pedacinhos de pão, lenços de papel, só para eles poderem sobreviver, mas eles se escondem dos humanos já agora, né? É aquela questão das criaturas fantásticas não aparecerem mais para os humanos, porque o ser humano desenvolveu certas características e acaba, mais uma vez, impactando negativa no ambiente que ele habita. E aí eles já não aparecem. E ela constrói uma relação com um menino lá que tá doente. E acho que é na catia dele, problema do cão, ele vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Sei que ele tá bem doente e ele acaba conhecendo, fazendo uma amizade com a Riet. Amizade bem prováveis. E eu acho a Riet fofa, eu gosto bastante. Minha trilha sonora também é muito fofinha. E eu acho que ele dá uma retomada também, né, nesses temas de... Além desse que você falou do Fantástico, Gabriel, acho que ele retoma também esse trecho de ida para o interior, né, de cuidado no interior, essa saída de Tóquio para cuidar da saúde é um tema recorrente ali, né, no Ghibli. Então eu acho que ele retoma isso também. E aí, continuando a história, apesar de tudo, em 2011, apesar do problema lá do outro filme, em 2011 o Goro lança um outro filme, dessa vez bem menos ousado, com o roteiro do pai, né? Que é o da colina de Kokuriko, né? E esse eu também não fazia ideia que existia. Vocês viram? Não? Oi. Eu vi o da Colina Cocorico também. Você viu, Legume? Vi, sim. Eu gosto bastante, eu gostei desse filme. Eu gostei mais da Colina Cocorico do que do Contos para Terra-Mar, assim, se for para comparar as duas animações do Goro Miyazaki. Mas é um filme também bem delicado, a história é bem bonitinha. Eles... eu não me lembro muito bem assim da história, mas eu acho que eles vão tentar reformar lá um prédio que parece que é um prédio que não lembro se é a escola agora, acho que é o ginásio que quer se desfazer e aí eles vão transformar, que é um lugar que está abandonado, todo destruído, assim, e transformam o lugar todos juntos, assim, né, os alunos. Eu acho que é
um filme bem delicado, assim, é bem bonitinho a história. Eu gostei bastante quando eu assisti, hoje eu já não lembro mais da história, porque é um dos filmes que eu menos assisti, assim, recorrente, né? Mas eu lembro que eu gostei bastante na época que eu assisti, achei ele bem delicado, assim, bem fofinho, sabe? Eu acho ele fofinho, ele vai mostrando essa coisa de reconstrução dele e das relações se construindo, né? E sempre esse período de transição, de amadurecimento ali da menina, mas é isso. Também é um dos filmes que eu menos vi. Mas eu acho ele bonito, eu acho ele conta uma historinha ali que é interessante sobre a reconstrução do Japão também, né? Tem essa ideia de reconstrução presente ali que é bem marcante na sociedade japonesa. Posso continuar, então? Pode. Meu Deus, tá longo esse episódio, hein? Desculpa, Marcelo. Faltam só umas 8 páginas. Eu falei que se a gente falasse de todos ia demorar, né? Desculpa. Tô tentando falar rápido. Aí em 2013 tem 2 filmes que foram lançados. Para de rir. Já tá difícil a vida aqui com a internet. Então, em 2013 a gente tem o lançamento de 2 filmes, que é um, de novo, dessa vez, agora um do Takahata e outro do Miyazaki, né? Miyazaki desaposenta, mais uma vez, né? Então, é Vidas ao Vento, do Miyazaki, e O Conto da Princesa Kaguya, do... Ai, meu Deus, ó, tá vendo? Do Takahata. Takahata. Vidas ao Vento é um que é o segundo filme com agora a gente muda, não é mais uma heroína, voltamos pro herói piloto de avião, né? Na verdade é a história de um designer de avião, né? E aí a história é meio biográfico, né? Eu me lembro que eu assisti, eu não gostei muito não, eu achei meio, não sei, uma história que não sei se é por causa da temática, avião, mas não achei tão interessante. Vocês gostaram do Vidas ao Vento? Eu senti que ele deixou alguma coisa a desejar. Eu lembro que eu fui assistir o Vidas ao Vento quando lançou no Itaú Cultural com o meu irmão. E tinha uma menina que estava sentada do nosso lado, assim, quando o filme acabou, ela estava se esgoelando de chorar. E eu pensei, gente, será que foi só eu que não me sensibilizei com o filme? E aí depois eu comecei a conversar com o meu irmão, assim, e ele falou, não, parece que é uma história inacabada, né? Foi o sentimento que eu tive, assim, assistindo o filme. Não sei se alguém mais sentiu assim, mas eu senti que era uma história que ela ficou meio pelo caminho, assim. Não sei, não me pegou tanto. Eu acho que dentre os filmes do Estúdio Ghibli, assim, é um dos que eu menos gosto. Vidas ao Vento. Até cheguei a pegar para assistir de novo depois. Mas é um filme que eu não gosto tanto. Não sei se é porque não tem tanto essa magia, assim, até que tem uma certa magia, assim, da relação, né, entre os dois, mas parece que a relação dos personagens, ela fica meio inacabada, né? Que tem aquela coisa dele tá sempre dedicado para a construção e a paixão dele pelos aviões, mas ele também tá apaixonado por ela, pela moça, que tá doente também. E aí tem uns empecilhos, né, em relação ao trabalho para eles ficarem juntos. Não sei, mas parece que a história fica meio inacabada, assim, quando acaba o filme. Não sei se mais alguém teve essa sensação também. Mas é que eu acho que é um pouco o próprio título fala, né? Essas vidas ao vento e eu acho que ele está retratando ali o período entre guerras também. Eu acho que tem a ver um pouco com o que ele quer falar ali, de tipo dessa impermanência ali. Eu acho bonito. Assim, é que eu gosto muito deles mostrando o céu, né? Acho que é bonito ali a ideia do avião. Eu acho esteticamente bonito. E acho que a história que ele quer contar é exatamente isso. É uma história que poderia ter sido e não foi ali, né? É uma vida que poderia ter acontecido alguma coisa e ela vai não acontecendo. Eu acho que é um pouco essa a ideia. Não é dos meus favoritos, mas eu acho que tá nessa pegada. Pode ser, faz sentido. Verdade. E nesse mesmo ano, né, lançado pelo Takahata o Conto da Princesa Kaguya, que aí é um, Nossa, que é um filme esteticamente muito bonito. Mas ele resgata um pouco, né, os vizinhos lá, como chamam os vizinhos? Yamada. Porque em alguma medida sim, mas eu acho ele muito mais bonito que o Yamada, assim, muito sentido. Com certeza. Ele é menos estilizado. 1000 vezes mais trabalhado. Ele é menos estilizado, né? Você quer falar da história, Gabriel? É da história? Você não lembra? Eu lembro que era uma princesa. É uma fábula, né? Sim, é uma fábula. Da princesa, acho que do broto de bambu, né? Conto do cortador de bambu.
É isso, o conto do cortador de bambu. Eu acho essa história muito. É uma história muito bonita, assim. Eu, particularmente, não conhecia a fábula. O meu irmão já conhecia, eu assisti o filme com ele e ele me contou um pouco mais da história, mas eu achei muito bonita, né? E eu acho que o Isao Takahata, ele tem uma arte tão bonita. É, assim, viso bonito. É um dos filmes, acho que vários motivos, tanto a história, que é uma história muito bonita, né? Você vai vendo a evolução, é uma história de uma princesa, mas é uma história extremamente triste, para mim, pelo menos, né? Ela tá indo embora para um outro lugar que ela, enfim, nem sabe que ela pertence. É uma história muito lúdica, né? Eu nem sei direito, às vezes, como descrever o conto da Princesa Kaguya, porque tem tanta coisa acontecendo que às vezes eu acho que eu preciso assistir o filme várias e várias vezes pra pegar tudo, assim, sabe? Todas as informações. Mas é um filme muito bonito. Visualmente, assim, impecável. Eu acho muito, muito bonito. É aquilo que você falou dos meus vizinhos dos Yamada, parece que é aquela simplicidade do traço, só que melhorada, assim, 1 bilhão de vezes, né? Parece uma aquarela, assim, uma pintura, né? Uma pintura Sim, e animada. eu acho que ele vai trabalhando melhor essa fluidez do traço ali, esse traço que vai se desfazendo, ao mesmo tempo que acho que se relacionam também com a vida dela que não vai se fazendo da maneira que era prospectado para ela. Eu acho bem, bem bonito. Então, dando sequência, antes de 2 horas de podcast, a gente tem a gente estava em 2013, né? Aí passou alguns anos, aí é gravado um documentário, né? Eles fazem uma primeira série de TV animada, que é dirigida pelo Goro, né? Chama Ranja, a filha do ladrão, nunca vi, não sei. E chegou até vencer Emmy e essas coisas, né? E aí, em 2014, também é lançado pelo Hiromasa Yonebayashi, As Memórias de Marnie, né? Que aí é uma história de uma menina, né? Que, enfim, que faz uma amiga. Basicamente, ela vai pro interior. Aí tem a história da doença, né, Legume? Você que gosta das doenças? Tem a história da doença e a amiga é uma fantasma, né? É uma fantasma. Pronto, spoiler. É isso, a amiga é uma fantasma. O filme tem 9 anos, gente. Minha amiga Detalhe, fantasma. não só o fantasma, é o fantasma da avó dela. Olha aí. E aí é um filme, eu achei um filme bem bonito, assim, esteticamente ele é muito bonito, mas também não me pegou muito, assim, não, ele é bonito, mas não é, ele é bonito, ele não é espetacular como história, digamos assim. Mas é essa coisa da pessoa ir redescobrindo a família, né? Tem essa piração familiar aí na solidão ir redescobrindo uma conexão com a família. Eu acho que entra um pouco nisso. De fato, não é o tipo de história que mais me pega, mas eu acho interessante. Eu acho bem contadinha a história. Eu acho a história bonita também. Eu gostei de Marnie. Eu assisti na época, talvez até por isso tenha um apego emocional maior, assim, mas a minha avó tinha acabado de falecer há alguns meses. Aí eu assisti Marnie e eu fiquei com isso pra mim, assim, foi uma coisa que marcou uma etapa muito importante da minha vida. E eu achei a história muito bonita. Até revi esse filme com meu irmão faz uns 2, mas eu acho muito bonita, assim, a relação que ela vai estabelecendo com esse fantasma da Marnie, né? E ela vai revisitando as memórias da avó dela e encontrando um pouco mais sobre a família dela, como o Legume tinha falado. Porque ela não faz ideia, né, de quem ela é. E ela tem essa curiosidade de saber mais sobre ela. Ela tem uma relação um pouco difícil, se eu não me engano, acho que com a mãe dela e com a outra irmã dela. Ela vai passar essa temporada na casa da tia dela. Ela parece que tem aquela coisa de não se sentir também muito querida, né? Muito amada, de se sentir um pouco frustrada. E são questões dela, né? São coisas dela, não são
coisas que estão realmente acontecendo na prática, esse é um sentimento dela. E aí quando ela vai redescobrindo essas coisas sobre a família dela, que ela consegue realmente perceber que ela é uma pessoa querida, que ela é uma pessoa amada. Eu acho um filme bonito, assim, mas também não necessariamente está entre os meus favoritos. Acho que é mais nesse apelo emocional, assim, que ele teve numa época bem específica da minha vida, mas particularmente olhando, assim, o todo, também não está entre os meus favoritos. É uma história muito bonita e delicada, mas não é, acho que das mais bonitas, assim, deles. Mas aí, tristemente, depois de Marnie, o estúdio Ghibli, ele meio que decide fechar, mas meio que não fecha, né? Fecha, porém não fecha, né? E aí passa algum tempo meio que pausadas as produções, né? E em 2018 morre o Takahata, que é o diretor de Princesa Kaguya. Eu não vou lembrar agora do Túmulo dos Vagalumes. Qual que é dele também? Takahata? O Takahata. O Takahata, quais são os filmes dele? É o Pompoco também. O Yamada também. Isso. Meus o Yamada. Aí ele morre, mas ele morre diferente do outro, que foi uma tragédia, que teve um derrame, e esse morreu de câncer aos 82 anos, então não foi nada tão tenso. Assim. Não foi aneurisma o outro? Aneurisma, desculpa. O outro foi aneurisma, esse foi morreu de morte morrida mesmo, né? E aí tem uma coisa que aí parecia que ia parar, e aí eles lançam que vão, aí vem a notícia que eles iam lançar 2 novos longas em 2020. O primeiro desses longas é A e a Bruxa, que é pavoroso visualmente também. Esse sim é pavoroso visualmente, porque ele... Quando eu vi esse filme, foi uma frustração visual, cara. Uma frustração visual. Eu olhava e falava, cara, eu tô vendo outra coisa. Eu não sei o que eu tô vendo. O que eu tô vendo? Quem sou eu? Onde estou, né? Onde estou? O que é isso? O que tá passando aqui? Será que tem a Lagoinha? E ele é baseado no livro também da Diane Wayne Jones, que é a mesma do Castelo Animado, né? E aí é um filme que falaram muito mal, também considerado muito feio. Ele é uma animação do Goro, né, do filho. E chegou a ser indicado como um pré-candidato ao Oscar, mas pelo amor de Deus, né? Enfim, Você assistiu, Gabriela, não? Eu assisti, assim, gente, vocês me julguem, mas eu gostei. É que você gosta de bruxinha, você gosta de aia, gosta de tique. Eu gostei, ela é uma coisa meio Coraline, assim, eu achei bem legal. Corajosa. Aí você tira a Coraline, né? Enfim. E aí o outro filme que eles falaram que iam lançar, né? É um outro filme chamado Como Vocês Vivem, que é do Miyazaki, que tem previsão de lançamento para julho de 2023, né? E a gente não sabe ainda, não é um filme que está em produção ainda, né? Ou quase, deve estar em pós-produção agora, que acontece na parte final do processo de animação, né? E aí vai voltar a ser uma fantasia, então não vai ser um filme biográfico como Vidas ao Vento, eu acho que vai ser uma coisa mais apegada de Chihiro, uma coisa mais assim, né? E ele tá sendo feito, a animação dele inteira tá sendo feita à mão, porque sei lá o que deu na cabeça do Miyazaki, né? Que ele não consegue se aposentar e aí... Está previsto para estrear no Japão, pelo menos no dia 14 de julho de 2023, vocês podem anotar essa data, né? É culpa da reforma da Previdência. Né? Aí o Miyazaki não para de trabalhar. E basicamente é a história de um menino de 15 anos que ele tem um diário de um tio e ele também embarca numa jornada de amadurecimento espiritual, mas a gente tem muito pouca informação ainda desse filme, né? Então, o que mais que a gente pode falar? Que em 2001 foi inaugurado... Eu só queria falar uma coisa. A gente não falou do AI da Bruxa, um negócio que eles tentam... A gente falou que causa um estranhamento muito grande, é porque eles usam uma técnica de animação totalmente diferente. Essa animação que falam... live action, é isso aí, né? Não é o tipo de animação tradicional deles, né? Eles tentam fazer outra, e eu acho que eles não dominavam o suficiente para fazer. A minha impressão é essa. 3D CG é o nome disso. Eu não sei se sou eu que não gosto desse tipo de animação, pode ser, mas
se tem outras obras que são melhores nesse tipo de animação, mas pra mim parece que tecnicamente é pior mesmo do que as outras feitas por eles. Tá certo. Então, pra fechar essa jornada eterna no filme de Ghibli, eu quero que cada um faça seu top 3, aí. Marcelo, qual que é o seu top 3 que você viu? 3? Eu vou jogar uma parada diferente. Eu vou falar para vocês que assistiram quase todos os filmes do estúdio, indicar pelo menos um filme, daí fica 3, né, pelo menos pra pessoa. Um filme pra uma pessoa que nem eu, que só viu 2 filmes, vamos dizer assim. Mas aí não pode ser o filme que você viu, né? Por exemplo, para uma pessoa que nunca assistiu nada do estúdio, que tem interesse, que ficou interessado, que está assistindo, ouvindo o nosso episódio, o que ela poderia assistir para ela, assim, vamos dizer assim, que representa o estúdio? Aí é uma dica de cada um, né? Não pode se repetir a dica. Cada um fala um. Vai, vocês começam. Eu quero ser a última. Tá. Legume, quer começar? Você pode começar, Isabel. Tá bom, eu vou começar com o mais óbvio, que não é meu favorito. Eu acho que por muitos motivos tem que ser o primeiro, que é a Viagem de Chihiro, porque é o grande filme premiado, é o grande filme da Ghibli, né? Uhum. Querendo ou não, por mais que eu não ache tão bom, entendeu? E aí eu vou fazer assim, não gostou da Chihiro? Vai pro Castelo Animado. Essa é a minha opinião. É só esse comentário. O Chihiro então, seria tipo uma porta de entrada, assim. Seria uma porta de entrada, mas eu acho que às vezes ele não é muito... Como que eu posso dizer? Ele não é muito fácil de ser digerido, sabe? Uhum. Então o Castelo Animado, ele é mais gostosinho, assim, sabe? Então, começa pelo Chihiro. Aí não conseguiu, achou o Chihiro muito esquisito, aí pode ir pro Castelo Animado. Uhum. Então, essa é a minha opinião. Legume. Eu vou desrespeitar o que o Marcelo propôs, eu vou falar de 2. Eu vou falar... Não, é porque eu acho que são 2 aspectos diferentes. Um é o Túmulo dos Vagalumes, que é uma crítica demolidora à guerra, é um filme muito, muito, muito triste, e eu acho que é bom em relação a isso, é bem feito, é bem animado, discute um aspecto de uma visão japonesa sobre a guerra, né? Geralmente as representações que a gente tem sobre a Segunda Guerra costumam ser americanas ou europeias. Eu acho que é uma representação bem interessante sobre a Segunda Guerra. E um outro que é o Totoro, porque eu acho que para a pegada dos filmes infantis do Ghibli, eu acho que o Totoro é uma obra muito boa. Eu acho que contempla bem aí quem quer ver filme com criança e eu gosto bastante. Gabriel. Eu indicaria Princesa Mononoke, porque eu acho que é um dos filmes mais bonitos assim do Estúdio Ghibli. Ele aborda muito essa questão que é muito recorrente em todos os filmes dele, mas que eu acho que nesse filme ela é ainda mais pungente, assim, né? Que é esse embate entre humanidade e natureza. Eu gosto muito da forma como eles fazem dessa abordagem no Princesa Mononoke. Legal. Muito bonita a forma como eles abordam essa relação. E aí, trapaceando também, eu acho que eu indicaria um... entendeu? Por que não? Eu acho que eu indicaria um que sei, menos querido, assim, acho que pelas pessoas, mas é um dos meus favoritos, gente, que Eu Posso Ouvir o Oceano, que é um filme muito simples. Então, pra quem não gosta, às vezes, de um universo fantástico, não sei quem não gostaria, mas tem algumas pessoas que não gostam. Eu já ouvi de pessoas assim, eu assisti a Viagem de Chihiro, mas eu não gostei, eu achei que é muita coisa e tal. Não sei como é que alguém poderia não gostar, mas é uma questão de gosto também. Então, eu acho que eu Posso Ouvir o Oceano já é um filme mais normal, assim, né? Uma abordagem do cotidiano, uma animação mais do cotidiano. E é bem gostosinho, assim. Acho que é uma boa indicação, talvez, para assistir só por curiosidade, sim, uma coisa diferente. É bem bonitinho. Legal. Ou seja, a gente indicou 6, né? Mas eu acho que tem que começar pelo Chihiro, e o resto é consequência, sabe? Eu acho que... Sim. Totoro, ele introduz, por exemplo, ao Pônio, né? É um filme que conversa com o Pônio.
Não sei. Mononoke conversa com o Nausicaa. O Porco Rosso conversa com o do aviador lá, que é o Vidas ao Vento. Uhum. São filmes, eles se conversam entre si também, né? Depende um pouco do que você quer, né? Meu palpite que o próximo filme vai conversar com o Chihiro, tá? Meu palpite aí Pra próxima aposentadoria do... Pra próxima aposentadoria dele, porque esse também ele tá falando que vai ser a grande obra dele, é o mesmo papinho. Assim. né? Ô, gente, vocês também veem os memes do Hayao Miyazaki fazendo os trabalhos? Ele tá sempre pistolaço, assim, né? Nos takes que tiram dele. Não, é engraçado, né? Porque ele é considerado uma pessoa super mal-humorada, né? E faz uns negócios super fofinhos. E o Jiu-Jitsu, ele é super fofinho e faz aqueles negócios trevosos, né? Pois é, né? Sim, ele é o contrário do Jiu-Jitsu. Gente, queria agradecer então a Bel por esse episódio, porque foi por conta dela que a gente fez, inclusive, e eu gostei bastante, porque apesar de ter sido bem mais longo e eu que vou editar... Não, mas não precisa lançar agora, né? Não, mas é tranquilo. Eu fiquei bem curioso pra ver, realmente, assim, sabe? Porque, como eu falei, eu conheço bem pouco, né? Mas vou participar porque eu quero saber qual que é. E agradecer vocês dois por estarem aqui. A Gabriela já está mais presente nos outros, né? E o Legume, seja bem-vindo por uma próxima oportunidade também, gravar mais coisas também. É sempre Obrigado, bom. Marcelo. Obrigado, Isabel. Bom Obrigada, demais. gente, pelo convite. Obrigado, Gabriela. Eu nem sabia que tinha tanta coisa pra falar sobre isso de vídeo. Porra, tem coisa pra caramba, né, cara?